O que você sabe de verdade sobre comunicação? O que eu sei de verdade, vou falar até para essa câmera, o que eu sei de verdade sobre comunicação é que tudo que você fizer, coloque grandes doses de amor. Só. O que eu sei de verdade. Bem-vindos aos bastidores de quem faz acontecer. E, gente, comunicação talvez seja o tema matriz desse podcast, porque vira e mexe, independente do tema, a gente acaba falando sobre isso. Porém, hoje eu trouxe, honradíssima e também com um pouco de cara de pau, porque vou entrevistar uma das maiores entrevistadoras desse país, Márcia Zaru. Seja bem-vinda ao que eu sei de verdade. Nossa, eu já adorei essa abertura, já tô me sentindo super importante. Obrigada. Meu Deus, gente, olha, eu falo pra ela, essa voz dela é meu lugar de conforto. A gente sempre brinca sobre isso. Márcia é uma jornalista de super relevância, apresentadora, escritora, uma das profissionais que acompanhou e ajudou a construir a evolução da comunicação em Brasília nas últimas décadas. Uma pessoa apaixonada pela nossa cidade. Talvez esse tenha sido um dos nossos primeiros elos de conexão, mas vieram muitos outros apaixonadas por Brasília, apaixonadas, né? Em primeiro lugar, Brasília. apaixonadas por Brasília. A gente fala sempre com muito amor dessa cidade, né? E Márcia, você já comunicou em vários formatos: TV, rádio, internet, projetos culturais, eventos, comunidades diferentes, liderando projetos de muita relevância, liderando, coliderando, participando. Na sua opinião, o que mudou na comunicação de quando você começou lá atrás para agora? Eu acho que o que mais mudou é que a comunicação agora está muito mais democrática. Uhum. Isso tem um lado muito bom, porque qualquer pessoa com a internet pode comunicar e pode se conectar com pessoas. E, por outro lado, teve uma parte muito ruim, como tudo na vida, né? Uhum. Nem tudo são flores, Sim. né? Que teve um lado muito ruim, que são as fake news. Uhum. Então, abriu muito para essa possibilidade de você não ter uma responsabilidade ao comunicar alguma coisa. Então, acho que são as duas vertentes. Eu gravei até um videozinho esses dias para o meu Instagram, porque eu mexo em tudo, inclusive em Instagram, apesar de não ser da geração que nasceu com o Instagram, né? Eu sou daquela geração da internet que viu a internet de escada aparecer no Brasil. Mas eu também, tá, querida? Ainda tinha que ser de madrugada para poder não ocupar a linha de telefone da casa. Fazia um barulhão para conectar. Era aquele computador gigantesco, pesadíssimo e tal. Então, eu sou dessa época, mas hoje eu tive que me adaptar e mexo em Instagram, né? Eu gravei um vídeo esses dias no Instagram dizendo que na época que eu apresentava o DFTV, porque eu fiquei 4 anos como âncora do DFTV, dividindo bancada com Alexandre Garcia. E nessa época não tinha nenhuma plataforma de streaming, não tinha smartphone, não tinha essa coisa da facilidade na palma da mão. Então eu entrava com o DFTV na hora do almoço na casa das pessoas. A gente almoçava com você, Márcia. Eu entrava e almoçava com as famílias de Brasília. Então essa conexão era muito forte porque você não tinha concorrência. Era só ali o canal que existia. Hoje não é mais assim. E aí tem esses dois lados. Como tudo na vida, lado bom e lado ruim. E na sua opinião, o que não mudou na comunicação de lá para cá? Eu acho que uma coisa que está até mais forte é o compromisso dos grandes veículos com a informação de qualidade e dos profissionais da comunicação com a credibilidade. Você precisa ter esse compromisso com a credibilidade porque você acaba sendo uma fonte para aquelas pessoas que estão na dúvida se aquela informação é verdadeira ou falsa. Quem elas vão procurar? Vão procurar os veículos que já estão estabelecidos e os profissionais que têm credibilidade, que essas pessoas sabem que vão dar a informação correta. E esse é um ponto super relevante que você trouxe, né? Porque, assim, claro, o veículo tem a credibilidade dele, mas se o profissional não investir no nome, no peso do nome dele, também não adianta muito. Esse guarda-chuva do veículo rápido, ainda mais nessa velocidade que a gente tem de informação e como as coisas reverberam na internet. Então, mesma coisa que sai na mídia tradicional, se o público pega de alguma forma aquilo não tem fundamentação, logo o nome do jornalista acaba entrando para um lugar muito perigoso de reputação. O maior patrimônio que o jornalista tem
é a sua credibilidade. Se você não tem credibilidade, você não é ninguém. Então você tem que tomar muito cuidado também, até essa coisa de rede social, para você não fazer campanha de uma coisa que de repente não é sólida, ou entrar, muitas vezes jornalistas entrando em campanha política, isso acaba fazendo com que você perca esse lado que você tem que ter de passar uma informação sem tomar um lado dessa informação. É óbvio que a gente tem preferências e que o jornalista vai mostrar quais são as suas preferências ao longo do caminho, mas isso não pode manchar a reputação. Então, assim, eu tenho 2 preferências marcadas que todo mundo sabe. A primeira delas é Brasília. Então, eu sou defensora mesmo, eu faço campanha pela cidade, eu falo bem da cidade o tempo inteiro, todas as chances que eu tenho de promover Brasília, eu promovo. E outra é a cultura, que eu sou apaixonada por cultura, tô no coletivo literário Maria Cobogó, que são 5 escritoras mulheres de Brasília. Maravilhoso, que conheçam o projeto. Que defendem patrimônio, que defendem literatura, que agora estão defendendo que Brasília seja a cidade mais leitora do país. Então, nessas causas, eu realmente entro e digo, são minhas causas, são as causas que eu defendo. São as suas causas. São as minhas causas. E não você ser porta-voz da causa de outro, né? Que isso que aí mora o perigo, né? Mora o perigo, e eu acho que a gente está num ano eleitoral agora. É mais complicado ainda, porque a gente tem uma polarização muito grande no país, e eu acho que o jornalista, nesse momento, escolher um lado ou fazer campanha política é uma coisa muito complicada. Então eu prefiro estar ali no meu cantinho defendendo Brasília, defendendo a cultura de Brasília, o nosso patrimônio e batalhando dentro do meu quadrado por esse quadradinho. Então eu acho que a gente tem como fazer nas nossas áreas de atuação, e eu como jornalista tenho uma voz potente, eu acho que a gente tem como fazer a cidade ficar cada vez melhor, e é nisso que eu acredito. Gente, só um parênteses, eu tô aqui vendo a Márcia falar assim, babando, né, encantada. Gente, que eloquência. Olha quem fala, especialista em comunicação, que escreveu um livro fantástico de comunicação. Dito isso, sempre falo que é de uma petulância absurda eu te entrevistar. Até né? parece. Esse título eu vou levar pra sempre. Tive a petulância de te entrevistar. E ó, falando no gancho da comunicação que você trouxe, tive a honra de fazer o primeiro evento presencial do livro com você me entrevistando no Happy Aging do Brasília Shopping. Acho que foi uma troca, assim, tão rica, porque é de alguém que enxerga a comunicação com o olhar da linguística, mas também com as pitadas de 20 anos do corporativo, conversando com alguém alinata da comunicação, né? O teu negócio é a comunicação como um todo. Então foi uma troca tão rica. Eu acho que para aquela audiência que estava ali e também para apresentar o livro para o mercado. O livro chama Manual da Comunicação Poderosa. Se você que está vendo ou ouvindo a gente ainda não esbarrou nele, então tem que esbarrar. Tem que esbarrar. Eu acho que é um manual realmente que dá dicas práticas, e eu acho que a comunicação está em tudo, né, Darla? Então é realmente um manual que deve ser livrinho de cabeceira ali. Ai, gente, por favor, o time, esse corte tem que sair, tá, queridos? E, bom, o que te fascinou na profissão? Eu vou até colocar como comunicadora, né? Jornalista comunicadora, mas o que te fascinou nessa profissão quando você começou? Eu tenho uma historinha maravilhosa de por que eu escolhi jornalismo, né? O meu pai tem apenas um irmão, meu tio é jornalista, e quando eu era muito pequena, eu ouvia o meu tio falando no rádio, porque ele era da Rádio Nacional e ele entrava todos os dias, de segunda a sexta, na Voz do Brasil. E eu ouvia o meu tio no rádio e falava, gente, como é que o tio Carlos encolheu e entrou dentro do rádio? Como é que ele tá falando dentro do rádio do carro do meu pai? E fui perguntar a ele um dia, como é que ele fazia, como é que era aquela mágica? E na época, o Sítio do Pica-Pau Amarelo era a minha fascinação, era o programa que eu assistia sempre na TV. E ele me disse que ele usava o pó de pirlim-pim-pim do Sítio do Pica-Pau Amarelo para diminuir de tamanho, entrar dentro do rádio e dar as notícias. Então, não tem como você não ficar... É sensacional. Não é? Não tem como você não ficar completamente... Eu fiquei completamente encantada
encantada com aquilo e falei, é o que eu quero fazer na minha vida, eu quero ser jornalista para entrar nesse mundo mágico de diminuir de tamanho, de conversar com as pessoas onde elas estiverem, entrar no rádio dos carros. E eu achava que eu ia ser repórter de rádio. Inclusive, eu fiz vestibular para comunicação na UNB, pensando em ser repórter de rádio. Mas aí a vida vai dando aquelas reviravoltas e eu acabei indo para televisão. Mas meu objetivo era ir para rádio. Olha aí, tio, o pó do Pilim Pim Pim. E é meu padrinho também. É seu padrinho, né? Eu quero te fazer uma pergunta, olhando para a Márcia que começou lá atrás, mas a gente pode esticar para você hoje em tudo que você faz, né? Porque sua carreira, ela tomou caminhos bem dentro do seu universo, mas bastante diversificados, né? O que é indispensável para um comunicador? Eu sei que a gente já falou sobre credibilidade, a gente já falou sobre reputação um pouco, não sei nem se foi no bastidor, no making off ou agora, mas sobre credibilidade a gente falou agora. A gente só fala um pouquinho, né? A gente só conversa um pouquinho, né? Quase gente, nada, né? O making off durou 40 minutos, a gente conversando antes de começar a gravar. Mas de característica mesmo, talvez de habilidade. Eu acho que a primeira característica que um comunicador tem que ter é a curiosidade. Eu acho que tem que ser uma pessoa curiosa, que quer descobrir as coisas, que quer aprender. Eu acho que essa é a característica mais importante. E ela vem junto com uma outra característica, que é o hábito e o amor pela leitura. Ai, gente, é isso. Eu acho que isso faz toda a diferença. E assim, quando eu falo leitura, eu falo uma leitura ampla, assim. Desde jornal até literatura. Então, você tem que ter essa curiosidade. E você tem que ter esse prazer da descoberta, essa sede de saber. Eu acho que isso é o que faz um comunicador ser um bom comunicador. Nossa, são as características. Perfeito. E essa história de buscar repertório, eu acabo caindo nela, vira e mexe aqui no podcast, porque eu sou, óbvio, né, sou formada em letras português, mas estou no mercado financeiro há 20 anos, então eu sou de um mercado mais duro, né, mais técnico. Só que até para fazer o meu negócio, quanto mais repertório você tem, mais poder você detém, porque o mundo está acontecendo em volta do seu umbigo. Você não é o umbigo do mundo, o mundo está acontecendo em volta. As pessoas estão vivendo, as coisas estão acontecendo. E nós nos conhecemos num contexto puro e nato de criação de repertório, que é o Clube do Livro do Brasília Shopping. Maravilhoso. Maravilhoso. Estamos mediado no pelo Maria Cobogó. Mediado pelo Maria Cobogó, que faz toda a curadoria dos livros, que faz a mediação dos eventos. E foi um projeto que nasceu ali no coração da Renata Monerá, que inclusive foi a primeira pessoa que veio aqui no podcast. Que é outra maravilhosa, que é né? Outra maravilhosa. Que é uma pessoa, além de muito criativa, muito original, uma pessoa que faz. Gente que faz. Gente que faz. E inclusive os bastidores de quem faz acontecer. Por isso vocês estão todas vindo aqui, né? Mas a Rê teve essa ideia, começou a conversar com a Maria Cobogó. E a gente... Tem muitos anos que a gente... Foi pós-pandemia, né? Sim, a gente vem gestando esse Clube do Livro antes até da pandemia. Antes a gente da já pandemia. falava, a Renata já tinha essa ideia e a gente já conversava sobre isso. Mas então... aí vocês tiveram que me esperar, eu voltar pro Brasil, tá vendo, assumir né? a VLG pra poder, entendeu? Ainda bem que vocês me esperaram. Mas as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Agora, esse projeto que uniu a gente, porque, claro, eu te conhecia, né? Você não me conhecia, mas eu te conhecia. Foi um projeto, hoje eu até postei sobre... A gente soltou, hoje no dia da gravação, a gente soltou um vídeo no Instagram da VLG e no meu, onde eu entrevisto algumas meninas ali do clube, perguntando qual foi o investimento mais incrível que elas fizeram esse ano. E não é sobre investimento financeiro, na verdade, né? Qualquer tipo de investimento. E aí eu fiquei pensando, o vídeo saiu hoje, e aí, vindo pra cá te entrevistar, eu fiquei pensando no quanto realmente o clube virou um movimento, transcendeu a história de vamos fazer uma ação legal de leitura aqui dentro, que por si já seria super válido. Já seria incrível a gente colocar 30 mulheres, como eu sempre falo, coloque 30 mulheres potentes com um livro na mão num palco e veja o que vai dar. A maravilha do que vai dar, assim. Só que, estando já no segundo ano, já indo para a segunda metade, né, do segundo ano do clube, e vendo tudo que desdobrou numa rede de mulheres sensacionais, que
se contratam, se apoiam. Nossa, no dia do lançamento do meu livro, ver todas vocês lá. É uma delícia, né? É muito maravilhoso. É uma irmandade, né? É né? uma irmandade. É. E aí entra duas coisas. O primeiro é o repertório que a gente falou, que é quando você sai da sua casinha, pode ser a casa literal ou sua zona de conforto, pra ir ver o que tá acontecendo no mundo. E aí você ganha repertório assim. Tem o outro lado que é só a leitura que te dá, que é esse poder de viajar sentado no seu sofá. Mas tem um lado dessas conexões entre mulheres, que eu sempre digo que elas são frutíferas por natureza. Porque a gente é agregadora, a gente é de abraçar. Então, acho que o Clube do Livro, assim, as nossas histórias vão levar a gente por vários caminhos. Mas, para sempre, a gente vai estar unida por esse projeto de fazer de Brasília uma cidade cada vez mais leitora. E eu tenho muito orgulho. Eu tenho orgulho de fazer parte do projeto e do casting que eu falo pra Renata que ela fez um casting, né? Porque só mulher incrível. E é uma coisa impressionante como deu match ali em todo mundo, né? Assim, virou uma coisa só. O grupo vira uma entidade, parece, né? É muito lindo. E eu acho que isso que você está falando, dessa questão das mulheres se apoiarem, se ajudarem. Durante muito tempo, teve essa história de dizer que mulher é muito mais competitiva com mulher não ajuda a mulher. E eu vejo isso na minha vivência, que as mulheres se apoiam muito. Muito. São muito, na verdade, estão sempre ali para estender a mão, são muito companheiras, e eu acho isso muito lindo de ver e de difundir, porque eu acho muito melhor a gente propagar que as mulheres se ajudam do que as mulheres competem Até entre si. Até porque essa narrativa é cômoda, né? E não é cômodo para as mulheres, né? Falar que a gente só compete. E eu acho que tem uma coisa, eu não sei, quanto mais eu vivo, mais feminista eu fico. Não feminista naquele sentido panfletário, mas feminista no sentido de procurar cada vez mais equidade. Porque eu acho que é um absurdo a gente estar no século XXI, 2026, e a gente ainda estar vivendo mulheres trabalhando, desempenhando as mesmas funções dos homens com salários diferentes, sendo menos valorizadas, casos de machismo que você no mercado financeiro, eu não consigo nem imaginar as coisas que você já passou ali, em termos de reuniões, de você chegar, de você ser intimidada por ambientes, ainda mais no mercado financeiro, que são absolutamente masculinos e machistas. Então, é uma coisa muito complicada. Então, quanto mais eu vivo, mais feminista, no melhor sentido da palavra, eu fico. Você sabe que a minha experiência no mercado financeiro, eu não sei também se vem muito de cara de pau, assim, de capacidade de comunicação também. Você falou muito isso no dia que a gente conversou, de saber falar, saber como falar e saber quando silenciar também, né? Isso tudo eu acho é sábio, isso é sábio, é estratégia sábia. Exatamente, e eu te falo que assim, eu ando refletindo muito sobre esse tema, do meu lugar dentro do mercado financeiro, porque realmente não são muitas CEOs. Ponto. Essa frase não preciso nem completar de qualquer segmento. A amostragem de mulheres na liderança de empresas é menor do que poderia ser. De espaços de poder, de no geral, espaços de né? poder de um modo geral. Por outro lado, tem N camadas para chegar nessa equação, né? Chega uma hora que a maternidade, que o bicho pega, que aí você tem que tomar uma decisão, e aí para cada uma, por questões não só socioculturais ou financeiras, ou escolhas que também são válidas, cada uma toma um caminho. A carga da mulher é mais pesada mesmo. Eu pedi demissão da Globo quando eu tinha filho pequeno. Porque é difícil eu priorizei, administrar. Eu tive que priorizar naquele momento, porque eu não estava conseguindo conciliar, e eu priorizei minha vida pessoal. E hoje eu estou como jornalista independente, na verdade há muitos anos já como jornalista independente, em função dessa decisão que foi motivada pela maternidade. Então, é uma coisa... São caminhos, né? Sim. As decisões vão te levando por caminhos. Mas eu tomei uma postura no mercado financeiro. Primeiro que eu comecei a trabalhar com público altíssima renda, quando eu não tinha vivência com altíssima renda, porque eu cresci aqui na periferia de Brasília. Então foi muito rápido para eu entender que aqueles espaços não estavam preparados para me receber. E que o único jeito de eu mudar o espaço de poder é estando dentro dele. De fora eu não ia conseguir mudar. Então, aí vem de novo a história do repertório. Eu comecei a observar
observar como navegar esses espaços. E para mim, o que foi empoderador foi o conhecimento. A partir do momento que eu entendi, que lá na época, no banco, no primeiro banco que eu trabalhei, que os clientes, investidores, grandes investidores, não entendiam o que os gerentes ou as gerentes falavam, eu falei, eu vou ser a tradutora, porque eu também não tô entendendo o que eles estão falando, deixa eu entender para poder explicar. Traduzir. Deixa eu traduzir o mercado financeiro. E se você olhar, 20 anos depois, já a VLG indo completar 10 anos agora, como CEO do grupo, num outro momento, onde eu sou uma das lideranças do mercado financeiro, que tem uma relevância de posicionamento, principalmente pelo digital, eu penso que a minha responsabilidade com o público é ajudar a traduzir o mercado financeiro. E eu levo muito a VLG para esse lugar. Por um outro lado, como uma liderança feminina, não me calar para que outras mulheres se vejam possíveis. Esse é o termo que eu uso. Não é que elas têm que seguir os meus passos, fazer o que eu faço, só tem o meu caminho, só o meu jeito. Não, não, não. Mas quando você olha e vê que é possível uma mãe estar como CEO de uma empresa, de um grupo. E eu estou como, eu não sou eternamente. Essa cadeira que eu ocupo hoje, mas eu sou muito mais do que isso. Isso é só um cargo. Mas é a questão da referência. Você ter referências é fundamental. Eu entrevistei, 2 anos atrás, eu entrevistei a Isa, cantora. Maravilhosa. E a Isa falou que, uma coisa que eu não esqueci, ela falou assim, quando ela ocupou o palco mundo do Rock in Rio, aquilo significou muito mais do que um degrau na carreira dela. Aquilo significou que várias meninas negras que estavam assistindo pela televisão, em qualquer lugar, vendo a Isa naquele palco, se sentiram no direito de sonhar com aquilo. Seu teto move, né? Então, a referência é uma coisa importantíssima. Se você não tem referência, muitas vezes você não ousa sonhar com aquele lugar. Então, eu achei isso tão forte, ela ter falado isso. É muito verdade. A minha filha esteve presente no último encontro do Clube do Livro. Coisa mais linda, aliás. Coisa mais linda, sou suspeita pra falar. Mini Darla. Mini Darla barra mini senhora, que é uma senhorinha, aquela criança de 5 anos. Mas sabe uma coisa muito legal? Ela também foi no dia do lançamento do livro, que também foi um teatro do Brasília Shopping, né? E aí ela chegou em casa e falou pro pai dela, me ajuda a escrever um livro, que ela não sabe escrever ainda, né? Então ela tava falando as coisas mais linda. Falei, olha como referência é a inspiração. E aí você pode falar 1000 coisas, mas o exemplo é o que puxa, né? Diz que a palavra ensina e o exemplo arrasta, né? Mas me fala uma coisa, a gente até falou já sobre rede social, você passou por todo o movimento onde era rádio, só TV, depois portais crescendo cada vez mais. E hoje em dia, a gente usa a rede social como ferramenta mesmo, falando de cultura de influência ali, né? Para além de ser um portfólio, de uma forma de você gerir a narrativa ali da sua carreira ou da sua empresa, no meu caso aqui com a VLG. E aí tem um ponto que você trouxe, né? Quase que hoje todo mundo é uma mídia, todo mundo pode se comunicar e montar essa estratégia. Falamos sobre credibilidade, mas vamos falar um negócio agora. A gente tá mais informado ou a gente tá mais confuso? Essa é uma pergunta de $1 milhão. A gente tá mais informado ou tá mais confuso? Pode ser o tá? Não, eu não sei te responder isso. Eu acho que eu não sei te responder isso. Porque eu acho que, por um lado, a gente tem um acesso mais fácil à informação. Por outro, a informação tende a ser mais superficial e fragmentada. Então, você pode até ter uma visão maior de vários assuntos, mas você se aprofunda menos nesses assuntos. É a sensação que eu tenho. Eu não tenho muito conhecimento para falar sobre rede social, porque eu sou nascida em 1972. Eu sou da década de 70. Então você imagina, para mim, rede social é um grande ponto de interrogação, segue sendo um grande ponto de interrogação e um grande, imenso desafio. Eu lido com rede social, eu acho a rede social, a gente entra de novo naquela história, né, de que é muito bom porque democratiza o acesso, ao mesmo tempo você tem muito mais possibilidade de ter fake news, porque as pessoas não têm muito compromisso. Acho que tem essa coisa dos haters, é uma coisa que me assusta profundamente, você se travestir de uma pessoa, de um trator e passar por cima dos sentimentos dos outros, porque você não tá cara a cara olhando para aquela pessoa. Então a gente
gente entra também numa outra discussão de cancelamento, enfim, que são coisas que eu tenho dificuldade de entender. Então, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito interessante e vale uma reflexão profunda. Sim. Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas estão se informando de maneira mais superficial. Não sei se isso causa confusão, mas eu acho que isso não causa, você não se aprofunda, né? E aí eu acho que a gente volta para o Clube do Livro. É muito bom quando você tem um grupo que se reúne não só para ler literatura, mas para discutir e refletir sobre o que está lendo. Nossa, isso então eu acho isso muito rico. Isso que você falou agora. Bom, primeiro vamos falar dessa questão do conteúdo mais fragmentado. Eu super concordo com você. Eu estava assistindo uma entrevista da Camila Coutinho, que inclusive, Camila, se você estiver assistindo a gente, tô doida pra trazer você aqui, que ela é maravilhosa. E ela falando isso, né, sobre a fragmentação do conteúdo, quanto realmente tá mais superficial. E essa é uma reflexão que eu faço o tempo inteiro, porque hoje, né, há um tempo já a rede social faz parte da estratégia da minha marca. É um dos pilares da minha marca. E tem que ser. Você não tem como fugir de rede social. Mas a minha reflexão e o meu ponto de conforto aí é o seguinte: se eu quiser hypar na rede, milhares de seguidores e tal, eu vou ter que fazer mais ou menos o que tá todo mundo fazendo, porque é o que o algoritmo entende que é interessante. Só que a discussão que eu sempre trago com o meu time é: a gente quer hypar? Ou a gente quer construir um portfólio que a gente olhe e se orgulhe daquele portfólio? Que o meu cliente, que me segue no meu Instagram, Darla Sierra, pessoal, e que tá vendo os bastidores da minha empresa, se orgulhe disso que ele tá vendo e fale: eu quero fazer negócio com essa pessoa, que seja genuíno. Então, eu concordo que a informação tá mais fragmentada. Também não sei dizer se ela é mais confusa, porque eu acho que... Bom, se você tiver a resposta, você vai ganhar muito dinheiro. Mas eu acho que, de uma certa forma, nós, como consumidores de conteúdo, a gente precisa tomar algumas decisões. De que forma a gente quer consumir. Como consumidores e como produtores de conteúdo. Exatamente. Até eu acho que antes, né, de consumir, você tem que pensar o que você vai postar. Gente que posta sempre. E eu nesse ponto, eu sou muito radical e muito conservadora. Muito conservadora. Assim, posso até entrar numa trend que tem uma coisa bonitinha e tudo, mas você não vai me ver dançando. Você, né? A gente queria, gente. Não. Quem quer a Márcia dançando, levantando? Joga nos comentários. Quem quer a Márcia dançando? Não vai rolar. Isso não vai rolar. Assim, determinadas coisas, até eu sou muito procurada por empresas para fazer propaganda. Quanto você cobra para fazer propaganda? Ou dar um testemunhal e tudo. E eu não faço. É por opção. Eu não faço. Eu não sou influencer. Eu sou jornalista. Ela é influente. Nada contra os influencers. Sim, cada um na sua praia, cada um no seu quadrado. Não é o meu quadrado. E aí, até outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou assim: quanto você cobra para fazer a propaganda? Agora, essa semana, eu coloquei a propaganda de um museu de cera em miniatura e um café que tem comida paraguaia. Eu não cobrei nada para fazer isso. Eu fiz porque eu fui, olhei, achei interessante, gostei e produzi o conteúdo com uma coisa que eu achei interessante. Eu não vou cobrar para fazer isso. Agora, isso é uma decisão minha, nada contra. Sim, existem outras fórmulas, né? Cada um faz. Mas eu sou um pouco radical, assim, de manter o meu conteúdo conversando com o que eu acredito. Sim. Então, até um outro amigo meu falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: a gente não se dá conta do alcance que a gente tem com as redes sociais. Nossa, Então, assim, você imagina, por exemplo, sei lá, fulaninho tem 1000 seguidores. 1000 seguidores é pouco. Imagina 1000 seguidores num auditório ouvindo você. Então, se você começar a colocar em proporção, você começa a ver como é gigante o alcance que você tem com esses seguidores. Não estou dizendo que os seus 1000 seguidores vão
estar todos prestando atenção. Sim. Mas você tem 1000 pessoas de uma forma ou de outra, 1000, 2000, 100 mil. Existe uma bolha ali de 1000 pessoas que sabem quem você é. E que estão acompanhando o seu acompanhando, trabalho. exato. Com maior ou menor periodicidade, mas estão acompanhando o seu trabalho. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente às vezes não se dá conta. Você sabe que eu já tô até confortável com hater, né? Eu tive um, e aí eu... Eu não fico confortável com hater, Nossa. gente. Não fico confortável Mas com eu hater. acho que eu tive um hate também que não foi muito pesado, assim. Eu acho que não Era deu um muita hater mágica. simpático. Era um hater que é quase um fã, eu vou te confessar. Porque a gente... foi o primeiro comentário do livro, foi na avaliação da Amazon. Inclusive, tem que fazer, gente, vocês que estão me mandando avaliação positiva no Instagram, faz na Amazon, me ajuda, né? Fica mandando só no direct, escondido, joga pro mundo a avaliação positiva. Mas a primeira avaliação do livro foi negativa. E aí, falei, cara, o livro acabou de sair, não deu nem tempo de você ler, que você já não gostou balde de do água livro. fria, né? Só que ao mesmo tempo, eu tô há muitos anos na rede, então eu lido bem com a crítica. Eu acho que não dá pra gente se expor achando que todo mundo vai gostar. E nem todo mundo tem bom senso, e nem todo mundo é elegante o suficiente pra lidar bem com não gostar. E as pessoas se escondem atrás da tela. Eu acho é que uma tem bela proteção. Eu acho que tem uma diferença muito grande Claro. de coisas que você tem coragem de falar de uma determinada maneira nas redes sociais, que se você tiver olho no olho, você não vai ter essa coragem. Não imagina, dá uma coragem ali diferente, absurda. E aí eu até fiz um post sobre isso, eu falei, olha, eu acho que é isso, assim, faz parte, escrever um livro, nem todo mundo vai gostar. Então eu tentei levar aquilo para um lado do que a gente aprende com isso. Eu discordei completamente da crítica. Eu poderia ter concordado, mas eu discordei da crítica. Não, tem críticas que fazem a gente pensar. Mas existem maneiras e maneiras de dizer também, né? E aí uma seguidora minha ficou muito indignada. Foi fuçar para descobrir. Aí descobriu que eu não tinha visto isso. Ela descobriu que no mesmo dia, no mesmo horário, essa pessoa fez o mesmo comentário na avaliação do primeiro livro que eu lancei. Menino, mas na hora que eu recebi, porque aí a seguidora falou, fiz o CSI, investiguei, essa pessoa é um hater, e aí eu ri muito, porque ela engajou muito mais do que eu com o meu hater ali, e aí eu fiz um post, o nome que a pessoa usou, sei lá se essa pessoa era Flávia, aí eu falei, Flávia, a gente sabe que você tá aqui acompanhando, aí coloquei os prints que a seguidora mandou, fiz uma brincadeira ali com isso, mas eu acho que essa história de você quando você tá em público, e aí você não tem obrigação também de aguentar nada, não. Eu acho que essa história de ser figura pública e aguenta tudo é balela, assim. Claro que mexe com você. E as pessoas tendem a ser maldosas quando elas querem, assim. E tem essa capa de proteção de ter uma tela entre você e quem tá te lendo. Mas eu não sei se tem como resolver essa equação do hater, não. Eu acho que essa daí vai ficar por uma geração mais evoluída que a nossa. Quiçá, a próxima que vem. Tomara, né? Tomara. Porque é um negócio muito cruel, né? Às vezes é uma coisa muito cruel. É um linchamento público, né? E eu acho que vem... eu super fazendo análise aqui, gente, com base em nada, né? Mas as reflexões, né? Com base em absolutamente nada. Mas a minha percepção é que é de um vazio existencial absurdo. Porque eu fico vendo, eu não gosto de várias coisas e eu só sigo a vida. Exatamente. E aí eu tô pra tão você ocupada. perder o seu tempo pra entrar, pra falar mal de alguém. E eu fico pensando, será que coloca energia pra falar bem do que gosta? Não coloca. Não, provavelmente não. A semente ruinzinha do ser humano ganhando ali. Agora vamos falar um pouquinho, na sua trajetória, uma coisa que me chama muito a atenção é como o seu papel de jornalista ele foi transcendido pelas comunidades que você agrega, que são várias. A gente falou do Maria Cobogó, mas tem também o Altos Bucão, tem cinema, tem um monte de coisa muito legal. E pra mim, não sei se eu tô sendo audaciosa, mais uma vez, o que você faz deixou de ser comunicar notícias e fatos para comunicar ideias. E talvez, se eu pudesse te dar um título, é a grande comunicadora de ideias de Brasília. Ai, que lindo! Gente, me senti agora, me senti. Como isso foi acontecendo? Eu nem sei como é que isso foi acontecendo. Eu acho que os assuntos foram entrando na minha vida
de uma maneira... Minha paixão por Brasília é desde sempre. Eu sempre amei essa cidade profundamente. Eu cheguei a morar 2 anos no Rio de Janeiro, fui âncora da Globo News no início do canal. O canal é de 96 e eu trabalhei na Globo News em 98 e 99. Então o canal era bebê quando eu fui para lá. E eu tinha uma perspectiva de crescimento muito grande profissional no Rio, porque é a base da Globo. Sim. Eu já estava cotada para fazer a apresentação dos jornais de rede nos fins de semana, ser apresentadora do Jornal Hoje. Então, naquele momento, era o que todo jornalista queria profissionalmente. Todo jornalista de televisão queria profissionalmente. E eu, naquele momento, pedi demissão e voltei para Brasília. Porque eu tinha certeza absoluta que eu queria estar aqui. Então, isso me moveu muito, moveu as minhas decisões. E na época eu queria muito ter filho e eu queria que os meus filhos nascessem em Brasília como nasceram e foram criados em Brasília e tal. Então, tinha como se fosse um imã me puxando de volta para Brasília. Nossa, eu te entendo demais. E aí eu passei 4 anos à frente do DFTV como editora executiva, não só apresentadora, âncora, mas editora executiva, definindo pauta. E comecei a tomar um gosto muito grande pelo jornalismo comunitário. Porque eu acho que o jornalismo comunitário está mais próximo das pessoas. Ele fala diretamente com os problemas que as pessoas estão vivenciando naquele momento. Então, se você fala de uma rua esburacada em Samambaia, as pessoas que estão em Samambaia estão sofrendo com aquele problema todos os dias. Então, você está falando de um problema real, que está ali, concreto, que as pessoas estão lidando com ele. E você consegue, com o jornalismo, amplificar a voz dessas pessoas que não conseguem não conseguem se fazerem ouvir, e você consegue uma solução. Muitas vezes você consegue, pelo jornalismo, você consegue uma solução. Então, isso me encantou muito no jornalismo comunitário, jornalismo local. E acho que aí eu comecei a vir mais para as pautas de Brasília. E é essa coisa, você vai se encantando e o seu encantamento vai transbordando e vai misturando, né, com o que você pensa, o que você luta, o que você comunica. E eu acho que acabou sendo uma coisa natural. A Fundação Atos Bulcão, eu amo Atos Bulcão desde sempre. Meu filho caçula, no aniversário de 7 anos, meu filho caçula agora está com 20, mas na época que ele fez 7 anos, o aniversário de 7 anos dele, ele quis passar uma noite no Brasília Palace, porque tinha o painel do Atos Bulcão. Gente, mas que criança sofisticada, meu Deus do céu, falando de repertório, né? Ele não quis festa, não quis chamar os coleguinhos da... Qual o nome dele? Gabriel. Gabriel, já és meu preferido, querido, que achei assim de uma elegância isso. E aí foram os meninos, ele e o meu mais velho, que é o Pedro, e os primos foram pro Brasília Palace e a gente fez uma noite do pijama no Brasília Palace com os 4 meninos. Tô chocada, que maravilhoso. E assim, então essa é a história do Atos Bulcão tem muito, tem muita história, tem muita história. E eu acabei me aproximando, até por essa paixão do Gabriel também por Atos Bulcão, acabei me aproximando da Valéria Cabral, que é a alma da Fundação Atos Bulcão, e ela acabou me chamando para ser vice-presidente da Fundação e depois presidente da Fundação. E nós batalhamos muito pela causa de uma sede permanente para a Fundação. Conseguimos o terreno, que era uma luta de 20 anos, e aí eu tenho assim um orgulho imenso de ter conseguido esse terreno junto com a Valéria, ter entrado nessa luta, e aí a partir desse momento a gente ter conseguido virar o jogo. Agora uma outra parte da luta começa, que é construir o prédio, mas aí eu continuo na Fundação, eu renunciei à presidência, mas continuo no Conselho Curador, estou sempre atuando. E o Vladimir Carvalho, que é o cinema, né? Eu acabei entrando no cinema pelas mãos do Vladimir de uma maneira agridoce, que eu falo. Mas o Vladimir foi professor da UNB na época que eu fiz comunicação, ele era professor de cinema, não cheguei a ser aluna dele, mas já tinha uma admiração muito grande por ele, e era uma figura adorável. Eu acho que não tem uma pessoa que tenha convivido com o Vladimir que não fosse apaixonada por ele, pela generosidade, pela simplicidade, pelo brilhantismo, uma pessoa assim extraordinária, com ideias fantásticas, sempre também ele adotou Brasília, então sempre também com esse olhar muito carinhoso para a cidade, crítico, mas muito carinhoso. E eu digo que a minha estreia no cinema acabou sendo agridoce, porque eu fiz uma entrevista com o Vladimir,
que era para uma websérie do Sesc. Eu tenho o Sesc Cultura ao Quadrado, que é um podcast, e eu estava fazendo uma websérie especial. E fui entrevistar o Vladimir no Cine Memória, que é um acervo que ele tem de cinema maravilhoso, que tem câmeras da Segunda Guerra Mundial, Moviola, onde o Glauber Rocha trabalhou. Tem uma coisa assim fantástica ali. E eu fui gravar com ele ali 5 minutos. E acabei, você sabe que eu não gosto muito de conversar, especialmente quando eu tô com alguém que eu gosto muito. E eu acabei gravando com o Vladimir mais de 1 hora. Batendo papo e ele me contando as coisas, me mostrando o acervo e tal. E a nossa equipe saiu e 1 hora depois que a nossa equipe saiu, ele infartou. E 15 dias depois ele faleceu. Uau. Então foi assim, foi um baque e aí acabou esse material, acabou virando um curta-metragem. E foi um misto de sentimentos, porque eu era muito amiga do Vladimir. Então eu decupei o material, decupar, para quem não sabe, é você assistir marcando os pontos, né? Eu decupei o material aos prantos. Nossa, não sei como eu fechei esse documentário, mas ele acabou ficando com 23 minutos. É a última entrevista do Vladimir. E estreou na abertura do Festival Curta Brasília, na sala do Cine Brasília, que levou o nome de Vladimir Carvalho. Nossa, gente, muito simbólico, então, né? assim, tem uma aura, assim, essa minha entrada no cinema, eu não estava planejando entrar no cinema. Eu já estava escrevendo o roteiro, eu escrevo o roteiro com Giovanni Nunes, que é um dos integrantes dos melhores do mundo, e acabo, enfim, estava nos bastidores, mas eu não esperava ser diretora ou estrear na tela, e eu estreiei assim. Mas olha como a vida realmente vai levando a gente por caminhos, né? Porque você pegou o olhar de fechar da janela dele, assim. Isso é pra sempre, é um batismo e tanto. É muito significativo. E ter estreado no cinema pelas mãos dele. É isso que eu falei, é o batismo. Que era uma pessoa que tinha um carinho muito especial por mim, que me incentivava e que estava sempre do meu lado, e que eu estava sempre do lado dele. Isso foi muito mágico, assim. Mas com um sabor agridoce, assim. Mas eu te muito falo, triste ao mesmo tempo também, pela circunstância. Que ele poderia estar lá vendo, né? Ele podia estar lá assistindo. Mas eu te falo uma coisa, umas coisas assim, não sei o quanto você acredita nisso, mas tem umas coisas que são muito coincidência pra ser só coincidência, sabe? Essa é a minha tomada. Agora, eu vou fazer um bate-bola com você. Ai. Um bate-bola bom, hein? Como é que está de tempo, produção? Tamo bem? Tamo tranquilo? Então bora. Uma palavra que define comunicação. Credibilidade. Um comunicador que te inspira. Puxa, essa é difícil. Olha a saia, Ju. Meu tio, Carlos Aru. Né? Uma característica que todo bom comunicador deveria ter. A gente já falou curiosidade, tem que ser outra. Eu ia falar curiosidade. Não. Tem que ser outra. Então vou usar repertório. Perfeito. O maior erro de quem quer ser ouvido. O maior erro de quem quer ser ouvido, gritar. Tomou o Brasil. Poesia por isso aí, viu? Uma habilidade que ficou mais importante hoje do que há 20 anos. Eu acho que é a habilidade de se comunicar, por incrível que pareça. Eu acho que a gente está tendo que se comunicar mais em mais frentes do que antigamente. Nossa, total. E uma habilidade que era muito importante há 20 anos e que segue sendo hoje. Que segue sendo hoje? Acho que é a capacidade de ouvir. Nossa, essa eu não saberia responder, tá? Um livro que mudou sua forma de enxergar o mundo. Difícil, né? Dificílimo. É, difícil. Eu amo Machado de Assis, amo Gabriel Garcia Marques, são meus escritores, assim, maravilhosos que eu guardo. Agora, tem um capítulo do Lavoura Arcaica, do Raduan Assar, que é um capítulo que me pegou pelas palavras. Você que fez letras, que ele vai descrevendo o ambiente com palavras. Então, ele fala, por exemplo, de um porta-casaco, que era feito de curvas. Então, ele vai falando com poesia tudo isso. Agora, eu não sei dizer. Um livro, eu não sei dizer. Um filme, eu sei dizer. Qual? Luzes da Cidade, do Chaplin. Não assisti ainda. Vai entrar na minha lista? Bota o lencinho ali. Do lado, tem que ser um dia sem a filha, pra estar na vibe. Eu já assisti, acho que umas 10 vezes. Chorei as 10. Sério?
Uau, gente, já fica a dica pra vocês. Aí, só um parênteses, antes de eu seguir. A minha admiração pela Ana Maria, que é a Maria Cobogó também, veio aí. Quando a gente lê o livro dela, eu falei na edição do clube, né, na minha fala ali, que pra mim é um ódio à língua portuguesa, ódio à língua portuguesa. É de uma maestria. Ela é maravilhosa. E pra quem é do universo de letras, do universo da palavra, da sonoridade, do jogo de palavras, eu li o livro e falei assim, gente... Eu digo que a Ana Maria Lopes é uma enfeitiçadora de palavras. Não, Ana, ela é enfeitiça, ela é amiga das palavras, as palavras ficam paquerando a Ana. É incrível. E eu tenho o prazer e a honra de dividir os mestres Cobogós com a Ana Maria Lopes. É uma coleção infanto-juvenil de celebridades, personalidades, pessoas que foram muito importantes para a construção e consolidação da identidade brasiliense. Então a gente já está no 6º volume da coleção. Esse ano lançamos o 6º volume. Já tivemos o primeiro Glênio Bianchetti, depois Atos Bulcão, Dulcina de Moraes, Burle Marx e Vladimir Carvalho ano passado. Gente, eu preciso ter essa coleção. Vou já providenciar. Já farei a minha encomenda em breve, porque é genial. Agora chegamos no nosso sweet spot. Brasília em uma palavra. Amor. Amor. Maternidade em uma palavra. Vida. Minha razão de ser, esses meninos. Sou completamente apaixonada pelos meus filhos. Ai, meninos, que lindo. Jornalismo em uma palavra. Missão. E sucesso em uma palavra. Ser feliz. Sucesso é ser feliz. Sucesso é ser feliz. Agora, Márcia, para fechar, eu quero saber o que você sabe de verdade sobre comunicação? O que eu sei de verdade, vou falar até para essa câmera, o que eu sei de verdade sobre comunicação é que tudo que você fizer, coloque grandes doses de amor. Só. Pode aplaudir, produção. A produção tá querendo aplaudir em silêncio. E, gente, já tem que começar a vazar nossos áudios aqui da produção. Gente, Márcia, sério, eu sou muito sua fã. Imagina! Muito. Aqui, ó, empatamos. Muito sua fã. Eu sempre brinco quando eu falo que é de uma personalidade audaciosa mesmo te chamar pra conversar, te entrevistar. É muito mais uma conversa do que uma entrevista, mas... É isso que eu ia dizer. um foi mais papo de comadre do que entrevista, né? Mas te chamar para um bate-papo falando sobre comunicação é de uma responsabilidade muito grande, de uma honra muito grande. Imagina, eu que tô super honrada de estar aqui, amando falar sobre isso, que é minha praia há mais de 30 anos. Eu tava fazendo as contas, tem mais de 30 anos. Eu fui falando 20 anos, mas não 30, né? Mais de 30. Eu me formei na UNB em 94. Eu já trabalhava fazendo estágio em rádio, na Rádio Brás, Rádio Nacional, AM, FM, na Rádio Cultura depois, desde o meio do curso. Então, desde 92 que eu trabalho com comunicação. É muito tempo. É uma vida, né? É uma vida e quanto mais você sabe sobre isso, mais você sabe que a gente precisa se atualizar o tempo inteiro. Sem dúvida. Quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe. Exatamente. Mas esse lugar de eterno aprendiz, eu acho que é a parte mais feliz da nossa jornada profissional, né? Dúvida. Porque imagina a tristeza de falar, não, eu tô bem, já não preciso aprender mais nada, já sei tudo. Eu tava te falando essa coisa de estar com... Eu vou fazer 54 anos, né, esse ano. E eu já escrevi mais da metade do meu livro. Então eu tenho ainda algumas páginas em branco, mas eu já tenho uma boa história para contar. O legal é que eu ainda tenho mais páginas a escrever. E isso é bom, né? Porque você vai continuar fazendo planos, projetos, sonhando. Eu acho que isso é que nos mantém em movimento. E o movimento gera movimento e você vai. E as coisas vão acontecendo. Você sabe que eu fiz essa analogia hoje, antes de você chegar, quando eu tava só com o meu time aqui, porque fiz 41 recentemente. É um bebê. Ela é um bebê, gente. Adoro. Mas o que eu falei para as meninas hoje foi, a maturidade, ela vai te trazendo um olhar mais crítico, que é, o que eu quero fazer com essa próxima metade da minha vida? Com essas próximas páginas? O que eu não tolero mais? O que faz muito sentido para mim? Onde eu quero colocar meu tempo, minha intenção, meu suor, minhas lágrimas, minha energia? Isso tem sido um grande motivador da minha tomada de decisão como empresária, como gestora da marca. Sem dúvida. Que assim, o dia que eu deixar essa cadeira,
como CEO da VLG, ou o dia que eu deixar este mundo, que história que eu deixei, que eu entreguei pro próximo, pra minha filha, pra minha empresa, pros meus times? Eu acho que isso tem muito a ver com autoconhecimento. Eu acho que a maturidade dá isso pra gente, menos ansiedade e mais autoconhecimento. Sim. E você vai vendo o que realmente importa pra você e vai guiando os seus passos, profissionalmente, pessoalmente, com o que mais importa pra você. Então, acho que tem um lado bom em envelhecer. Tem vários lados bons. Tem outros também que não, tá, gente? A coluna mesmo é um lado que não é bom. Não, falta de colágeno. Falta de colágeno. Tem vários que não são bons, gente, mas tem os lados bons Sabe também. que eu vou entrevistar a doutora Giovana Milhões, mas a gente vai falar sobre longevidade e envelhecimento, Ah, que maravilha. né? Não, eu tô animadíssima. Eu tô assim, Giovana, eu vou chegar aqui com um pergaminho de perguntas. Exatamente. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer mais. Mas, gente, esse é o que eu sei de verdade. Como eu falei, honradíssima de receber a Márcia. A Márcia já tem a nossa caneca oficial, por isso a gente preparou um outro presente. Que lindo! Que bom. Ah, não! Esse aqui tá super disputado, inclusive. Pode, que o povo é curioso, minha filha. Pra saber, né? Todo mundo vai querer saber o que tem tem na caixa. Exatamente. E enquanto. Ai, que lindo! Espero que você goste. Tcharam! Ah! Não, é pra cá que eu tenho que mostrar. É, sua câmera é essa. Olha que lindo! Já ganhou uma camiseta do Treine Vice Transforme o Seu Futuro, que é o nosso coletivo de esportes, que a gente tem várias iniciativas ali. Mas quero te agradecer mais uma vez. Sempre uma honra. Para além de uma honra, falando como chat, mas como amiga, é um prazer muito grande. Eu sempre aprendo muito com você. Você é uma pessoa extremamente generosa. Imagina, você que sempre tem muito pra agregar. É sempre uma troca muito feliz. Obrigada por ter prestigiado a gente com a sua presença aqui. Adorei de verdade. Yeah! E pra você que tá acompanhando a gente no YouTube ou no Spotify, compartilha esse conteúdo. Vamos criar uma comunidade forte aqui, porque o que eu sei de verdade nasceu pra falar com gente inteligente. E vamos combinar, né, gente? Eu tô arrasando no casting dessa primeira temporada. Só gente incrível. Eu vejo vocês no próximo episódio, ou a gente se ouve no próximo episódio, mas antes, preciso falar pra vocês que esse é um programa patrocinado pela VLG Investimentos. Sou CEO da VLG, então tenho todo o amor pra falar da marca aqui pra vocês. Nós somos uma empresa de assessoria de investimentos, credenciada XP, e a gente tem o prazer de cuidar de mais de 3.500 clientes no Brasil e no mundo. São mais de 3 bilhões sob gestão. E em se tratando de planejamento financeiro, de investimento, nada melhor que tomar um café com a gente, pra gente saber o que você precisa e te ajudar a tomar decisões informadas. Então acompanhe a VLG Investimentos também, a gente vai deixar todos os Instagrams aqui embaixo, do Maria Cabogó, da Fundação Altos Bucão, da Márcia Zarur, do Brasília Shopping, pra você ver o movimento do Clube do Livro, VLG Investimentos, e o meu também, eu sou a Darla Sierra. A gente se encontra no próximo O Que Eu Sei de Verdade. Um beijo.